Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para trazer mais uma síndrome ou transtorno de filmes e séries. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, que você pode ver retratado no filme Fratura. Agora, se você quer saber como esse transtorno funciona, se realmente tem como todos aqueles delírios acontecerem na vida real, fique aqui comigo até o final, que eu vou contar todos os detalhes para vocês. E antes de começar a falar sobre o transtorno de hoje, eu já quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito do meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo saindo toda quarta e todo domingo também. Se você não é meu seguidor lá no Instagram, corre lá pra me seguir, é @emmente.psique com C mudo, eu vou deixar aqui na tela pra vocês certinho como se escreve. Lá eu trago conteúdo diário, tanto de assuntos que eu trago aqui no canal, como também diversas curiosidades mentais. Já deixa o seu like aqui no comecinho do vídeo, então vamos falar sobre o transtorno de hoje. No filme Fratura, você nota o personagem principal que passou por diversos estresses durante a sua vida. Há tipos de eventos traumáticos que foram muito intensos para que um ser humano conseguisse suportar. O primeiro deles foi quando a sua primeira esposa, que ainda estava grávida, acabou morrendo em um acidente de carro. E depois disso, no segundo trauma que esse personagem vive, é o que é mais falado durante o filme, que é quando a sua segunda esposa e a filha também morrem. Aí eu já quero deixar aqui claro pra vocês que eu não tenho como falar sobre esse transtorno de uma forma mais ampla sem eu trazer spoiler desse filme. Então, se você não se importa com spoiler, assista esse vídeo ou então corre lá pra assistir, tem lá na Netflix, e depois volte aqui para entender mais sobre esse transtorno. O transtorno de estresse pós-traumáticos, também conhecido como TEPT, ele não era muito divulgado até o ano de 1980, que inclusive anterior a essa data ele não era tratado como um transtorno, mas a partir disso o corpo de psicologia, de psiquiatria realmente reconheceu como um evento traumático pode prejudicar a mente de uma pessoa, que afeta em todas as suas habilidades sociais também. Diversos tipos de eventos podem ocasionar esse transtorno de estresse pós-traumáticos, tanto violência física como violência sexual, assalto ou sequestro, algum tipo de acidente grave ou desastres naturais, ou também alguma notificação de que aquela pessoa está com uma doença grave, possivelmente terminal. Mais um detalhe é que não precisa ser necessariamente a pessoa que sofre do transtorno que passou por essas coisas. Ela pode ter também acompanhado outra pessoa, porém como ela esteve naquele ambiente, aquilo causou esse grave estresse mental. Agora, os sintomas eles podem ser variados de pessoa para pessoa. Depende de como aquela pessoa reage diante a um estresse. Como vocês sabem, a mente humana ela é muito subjetiva, o indivíduo ele tem particularidades muito específicas, então não dá para generalizar como todas as pessoas reagirão diante de um trauma. Alguns sintomas que podem ser apresentados é aquela pessoa ter uma memória constante sobre aquele trauma, que não é como o personagem do filme Fratura, no caso, ele já se comporta. Ele, pelo contrário, ele se esqueceu desses eventos. Mas existem pessoas que se lembram e têm flashbacks, pesadelos constantes, uma coisa que atormenta muito a mente dela e que toma basicamente muito tempo da sua vida. Em alguns outros cenários, o que pode acontecer também é a amnésia dissociativa. A amnésia dissociativa ela é diferente de apenas a amnésia, porque ela não é causada por um problema biológico, e sim por algo psicológico, ou seja, não há nada de errado no corpo ou no cérebro fisicamente, mas por algum evento traumático ou alguma questão psicológica afetou com que essa pessoa perdesse a sua memória. E não é muito comum que a amnésia dissociativa ela seja generalizada, ou seja, a pessoa simplesmente esqueça de tudo que ela viveu. Isso talvez aconteça com alguns veteranos de guerra, por terem vivido em traumas muito intensos durante várias vezes na sua vida. Eles podem apresentar essa amnésia generalizada, porém é mais comum que a pessoa perca algumas partes importantes daquela história que foi mais dolorosa para ela enfrentar. É mais comum que a pessoa que vive nesse transtorno de estresse pós-traumático ele seja muito intenso nos 6 primeiros meses. Após isso, ele tende a se estabilizar. Porém, como o indivíduo é muito relativo, ele pode ser que a pessoa sofra durante toda a sua vida. Por isso é muito importante que essa pessoa ela tenha um acompanhamento terapêutico de forma muito intensa e também que tenha um acompanhamento psiquiátrico, para quem sabe até tomar medicamentos que possam amenizar alguns sintomas. Agora, no filme Fratura, você nota que o personagem principal ele entra em uma fase de delírio que é muito intensa.
O personagem ele tem essa amnésia dissociativa, porém ele acaba transformando a sua memória para algo que seja mais confortável para ele enfrentar. Isso já no começo do filme fica muito claro que não passa de um delírio, porque quando você começa a ver o filme, você já nota que ele está brigando com a sua esposa no carro, o que aparenta ser que ela quer o divórcio, que ela não aguenta mais e que ele não é mais o homem que era. Mas depois que toda aquela cena catastrófica acontece, tanto a sua esposa como a sua filha a veem como um homem maravilhoso e como um bom pai, como um bom marido, e que tudo aquilo vai ficar bem. Ele inclusive é colocado por essas duas personagens fictícias na cabeça dele, de que ele é o grande protagonista e o grande herói da história, que todo o futuro delas está na sua mão. Então aquilo é muito confortável para ele pensar que só ele que pode protegê-las, já que em um dado momento ele foi basicamente o responsável pela morte delas, nesse outro dado momento ele é o responsável por salvá-las. I love you, Daddy. Love you, sweetheart. You're a brave girl. So, what's the story, young lady? We're on our way to Minneapolis. It was an accident. I fell. Daddy! Well, sooner or later, everybody does. Right, Dad? I nearly had you, didn't I? Since you're traveling, I'd like to do a CAT scan. Daddy's gonna take care of us. I'm gonna wait right here for you when you get out. E também o transtorno de estresse pós-traumático, ele pode apresentar, além desses sintomas psicológicos, ele apresenta também sintomas físicos. No filme não fica muito claro se a causa dos sintomas físicos que o personagem está sentindo se dá à conclusão que ele teve após sofrer aquela queda, ou se é de fato devido ao TEPT. Porque você nota que esse personagem, ele apresenta tremor, sudorese, ele soa bastante, ele treme bastante. Então são alguns sintomas físicos de alguma alteração mental. A pessoa pode ter também reações de esquiva. Você nota no filme de que quando a psiquiatra fala para ele ir naquele local onde todo aquele trauma aconteceu, ele a princípio apresenta relutância, afirmando que não, que a sua mulher, que a sua filha não está lá, porém ele acaba cedendo com essa relutância. Então pessoas que viveram traumas muito intensos, elas não gostam de ir no local aonde ocorreu ou de reviver de alguma forma de algo que possa relembrar. E também elas possuem emoções e crenças muito negativas, ou seja, elas têm uma dificuldade absurda para confiar nas outras pessoas. Até no filme você nota que ele não confia em nada do que as pessoas estão dizendo, e se você vai contra aquilo que ele está afirmando, ele já pensa que já faz parte de toda essa conspiração que está indo contra ele. Então ele, até no começo, ele tende a confiar na psiquiatra, porém na sequência, quando ele vê algo que possa supostamente reforçar o seu delírio, então ele já se fecha totalmente e não acredita mais em uma palavra do que ela está dizendo. My little girl, you treated her on. All I've got to go on is your word that they were here at all. Thinks I'm making them up. Why would I have my daughter's scarf, but not her? There's something wrong with this place. Outra coisa que acontece no filme é ele ver algo, porém, na mente dele ele tá vendo outra coisa, ou seja, lá no finalzinho do filme você nota que ele entra em uma sala cirúrgica e pega um paciente que não é a sua esposa e a sua filha, mas na mente dele é a esposa e a filha dele. Por mais que as pessoas dizem que ele não tá vendo com clareza, na mente dele está claramente que aquela é a esposa e a filha dele. E essas coisas podem acontecer. Eu quero trazer outro exemplo também para que você possa entender melhor. Se você já assistiu a série Grey's Anatomy, ela tem um personagem que é o Owen, que ele é um veterano de guerra e ele possui uma namorada que se chama Christina Yang, que inclusive é muito amada pelos fãs de Grey's Anatomy. Nisso, em uma determinada noite, eles vão dormir juntos e em cima deles há um ventilador de teto. E quando aquele ventilador de teto está girando, ele vai fechando os olhos e de forma inconsciente ele associa as hélices dos helicópteros que tinha na base de guerra. Então, por ele fazer essa associação, ele acaba tendo um delírio, um surto psicológico, onde ele acaba por estrangular sua própria namorada. Mas ele faz aquilo sem uma mínima consciência racional. Ele realmente acredita que a namorada dele, que está ali do lado dele, é na verdade um grande inimigo de guerra. Mas que a mente dele foi que pregou essa peça com ele, fazendo essa associação. Como a mente dele estava muito acostumada a se proteger, pois então a vida dele estaria em risco iminente, a proteção também nesse momento ela foi usada quando ele se recordou por algum objeto do período em que ele esteve em guerra. E da mesma forma também o personagem principal no filme Fratura, ele faz essa associação. Ele reforça toda a teoria que ele tem na cabeça dele quando ele desce naquela sala
e ver uma pessoa que tenha características até parecidas com a da sua família. Mas como assim características parecidas? Se ele pega um homem e não é mulher, não é uma criança, mas mesmo assim ele acredita ser a esposa dele. Se você notar aquele homem que estava na mesa cirúrgica, ele tinha a pele clara, assim como era a pele da sua esposa e da sua filha. Ele tinha também o cabelo claro, assim como era o cabelo da sua esposa e da sua filha. Então ele fez essa, possivelmente, associação devido a algumas características. E até porque o teto do ventilador não tem nada a ver com um helicóptero de guerra. Porém, por uma pequena associação, uma pessoa pode fazer isso e acabar tendo um delírio. Não é tão comum que o delírio dure tanto tempo como o do personagem Fratura durou, porque se você até vê na série Grey's Anatomy, que tem o personagem Owen, que eu falei pra vocês, o delírio dele dura enquanto ele está basicamente em um estado de sono. Mas no filme Fratura não, ele tá acordado e ele faz todas aquelas coisas mesmo assim. Então não é tão comum você ver uma pessoa que sofre desse transtorno ter um delírio dessa forma tão intensa. Porém, claro, a mente de cada um é subjetiva e ela pode fazer, alterar coisas para que ela se sinta confortável e bem. Search the hospital! Nobody needs to get hurt. I mean, he's a head case. Put down all your guns! What have you done to my family? Where'd you take my family? Pessoas que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, elas também podem apresentar sinais de violência, como no filme, porque ela tem aquela intenção de se proteger para não passar por aquele estresse novamente. E nisso, no filme, você nota que ele tem que proteger a sua esposa e a sua filha, porque ele não pode ver com que elas morram novamente. Então, se alguém apresentar uma ameaça para ele, mesmo que essa ameaça não exista de fato, mas a mente dele vai fazer essas associações com ameaça, então ele pode apresentar, sim, sinais de violência. Então é isso, gente, esse foi o transtorno de hoje. Eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam desse filme. Se teve alguma parte que te chamou muita atenção e você, meu Deus, a minha mente ficou confusa nisso daqui, isso é muito doido, deixa aqui embaixo também que eu vou estar olhando tudo. Se você tem alguma dúvida sobre alguma cena, eu também posso te ajudar, ou sobre até esse transtorno em si. E se você também tem uma dica para um próximo vídeo de algum filme ou série que você assistiu que tem síndrome ou transtorno que te chamaram muito a atenção, deixa aqui embaixo, porque até, inclusive, esse vídeo que eu estou trazendo hoje foi por recomendação de vocês, então eu sempre estou olhando e vou trazer aqui sim nos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações aqui embaixo, se inscrever no canal e me segue lá no Instagram também, @mente.psi, que vai estar aqui na tela. Eu agradeço novamente vocês por terem assistido até o final. Muito obrigada, até o próximo domingo e tchau, tchau!